Então, deixa eu me apresentar para vocês. Eu me chamo Ariadne Fadi, sou casada com o Fadi, mãe do Ravi e da Isabela. Por formação, eu sou engenheira agrônoma e venho estudado muito sobre os óleos essenciais desde que conhecemos doTERRA. Hoje nós estamos como Blue Diamond. E hoje, para dar início, né, à nossa educação continuada, nós iremos abordar um tema que para muitas pessoas pode ser polêmico, porém é um tema muito simples se você seguir, né, todas as orientações, né? Essa é a nossa função, esse é o nosso diferencial doTERRA. A gente se diferencia não somente pela qualidade do produto, que é sem comparação, mas também pelo altruísmo que os líderes têm em ensinar, em educar, em empoderar as pessoas sobre o uso correto dos óleos essenciais. Um avisozinho, eu não vou conseguir ficar visualizando aqui no chat as perguntas, tá? Então, ao final do treinamento, eu vou deixar lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas, de dúvidas, e eu vou responder todo mundo, tá bom? Então, vamos dar início, né? Vamos falar do que interessa. Vamos falar sobre uso. Deixa eu passar aqui o slide. Vamos falar sobre uso interno dos óleos essenciais, tá? Nós sabemos que existem várias vias, né, de uso dos óleos essenciais. Existe a via aromática, existe a via tópica e existe a via interna, tá? Então, para muitas pessoas é um assunto que gera um pouco de dúvida e eu espero que hoje, nessa aula, você consiga sair agora com muito mais tranquilidade, com muito mais clareza em relação ao uso interno dos óleos essenciais. Porém, eu não posso falar do uso interno dos óleos essenciais sem abordar um tema muito importante. Que tema é esse? Primeiro, muitas pessoas elas acham que apenas ter um óleo na embalagem dizendo que é 100% puro, ele é um óleo essencial de grau terapêutico. E não, tá? Existe um diferencial muito grande nisso. E algo que acontece bastante, infelizmente, no mundo dos óleos essenciais deixa eu botar para cá, é a adulteração dos óleos essenciais. Isso sempre aconteceu. E uma coisa que eu quero deixar bem claro, a adulteração ela não acontece por acidente. Sem querer, aquela empresa adulterou o óleo essencial. Não, é intencional. Muitas empresas adulteram seus óleos essenciais para diminuir o custo, tá? E ter maiores lucros. Então, isso é um assunto que, antes de falar de uso interno dos óleos essenciais, tem que ser abordado. Por quê? Muitas empresas, muitos aromaterapeutas não fazem a indicação de óleos essenciais para uso interno porque eles não têm como garantir a pureza do óleo essencial que eles usam. Eu vou mostrar para vocês um exemplo de um óleo essencial que eu já vi, né? Alguns aromaterapeutas, algumas pessoas usando e compartilhando, e vou mostrar que ele não é um óleo essencial puro, tá? Então, o fato das pessoas não terem tido ainda acesso, ou porque não querem realmente ter acesso a um óleo essencial puro, como o da doTERRA, faz elas naturalmente não fazerem indicação deste uso, tá? Isso é interessante porque eu estava lendo num livro que o uso interno dos óleos essenciais, ele virou esse mito, essa polêmica, porque a maioria dos aromaterapeutas, eles têm medo, né, por falta de conhecimento. Então, eles não buscam conhecimento, então eles têm medo de fazer essa indicação, tá? Uma vez eu estava numa aula, né, logo no iniciozinho de um curso que eu fiz de aromaterapia, e a professora, ela não indica o uso interno, porém ela faz o uso interno, bem contraditório. Mas vamos falar sobre diferença de óleos essenciais puros e adulteração. Primeiro, né, para que a gente possa entender pureza, a gente tem que saber o que são óleos essenciais adulterados. A adulteração de óleos essenciais é uma adição intencional a um óleo essencial, seja para realçar o seu aroma, seja para aumentar a quantidade desse óleo essencial, ou até mesmo, olhem só, criar um óleo essencial. Então, às vezes você vê lá um óleo essencial, está escrito que é 100% puro, porém ele é 100% sintético, tá? Um exemplo de adulteração é adicionar um óleo barato, como óleo de mamona, para aumentar um óleo raro. Ou, né, até mesmo colocar químicos bem sofisticados que adicionam compostos naturais nas quantidades e proporções exatas, e aí fica muito mais complicado detectar. Por exemplo, né, vou falar aqui, 80% dos óleos essenciais hoje do mercado, eles são adulterados. Somente no mercado brasileiro, para vocês terem uma noção, 55% das empresas brasileiras
tem óleos essenciais adulterados, tá? Então, isso é algo muito sério. E quando eu penso nisso, eu penso na pureza do óleo essencial da doTERRA, tá? Então, aqui alguns exemplos de maneiras que as empresas têm, ou os produtores, de adulterar os óleos essenciais. Quando, por exemplo, um isolado natural. O que ele faz? Ele pega um constituinte químico de um óleo essencial e aí adiciona, né, no outro. Então, por exemplo, aqui, um exemplo de adulteração. O componente alfa-pineno, ele é um componente do olíbano. Porém, ele também está presente em outras árvores, tá? Como, por exemplo, árvores da indústria de papel. E aí eles pegam esse óleo, esse isolado, né, o alfa-pineno sintético, e adiciona dentro de um óleo essencial de olíbano, tá? Então, não vai ser um óleo essencial puro. Ou acréscimo de outros óleos essenciais, como, por exemplo, cássia canela. O cheiro, ela é muito similar ao da canela, né? Então, é muito fácil uma pessoa que não tem, né, técnica, no cheiro, não identificar que não é uma canela. Então, o que eles fazem? Eles acrescentam a cássia canela, que é um produto, um óleo essencial bem mais barato, ao óleo de canela, tá? Então, isso fica muito semelhante. Isso acontece também, por exemplo, com o capim-limão e a melissa. Numa das convenções da doTERRA, logo no começo, lógico que foi no Grand Opening, a gente teve esse material compartilhado, em todas as convenções eles compartilham, um exemplo de uma empresa da doTERRA e de uma empresa B, tá? Essa empresa B, ela vendia um óleo essencial de melissa com preço muito abaixo do mercado, né? E a gente sabe, quem estuda aromaterapia, nós entendemos que para fazer alguns óleos essenciais é necessária uma quantidade muito grande de matéria-prima. Então, às vezes, as pessoas ficam, mas o óleo essencial é caro comparado a quê? Então, quando você olha um óleo essencial muito barato, você tem que desconfiar, porque é impossível, pela quantidade de matéria-prima que é necessário, fazer um óleo essencial com aquele preço. Então, nesse exemplo, a empresa B, ela tinha um óleo de melissa muito barato. E aí a doTERRA, né, junto com a PRC, vamos falar sobre a PRC, pegou um material, né, desse produto, pegou uma amostra desse produto e foi fazer os testes, né? O principal teste que é feito na maioria das empresas de óleos essenciais é de cromatografia gasosa. O que seria isso? Eu tenho meu óleo essencial, eu mando para um laboratório de química, por exemplo, e ele vai fazer vai destrinchar aquele óleo essencial, identificar quais são os princípios ativos, os constituintes químicos e a quantidade. E aí vai comparar, né, como se fosse, né, um hemograma, vai comparar se tiver ok, se tiver na quantidade, né, ideal, está dentro do padrão. Então, a doTERRA, né, a empresa, né, que faz os testes, ela pegou esse óleo essencial que era vendido como melissa e fez a cromatografia gasosa. É aí que veio já o susto. Por quê? Os constituintes químicos que deveriam ter, né, neste óleo essencial, que é o característico da melissa, não tinham todos, e alguns eram em quantidades muito pequenas. E o mais surpreendente é que tinha um constituinte químico que é característico do capim-limão. E aí que bateu a desconfiança. Quando foram comparar, o que identificaram? Que o óleo essencial ele era de capim-limão, porém estava sendo vendido como melissa. E são cheiros muito semelhantes, tá? É muito parecido. Uma outra forma que nós temos, né, que se faz na adulteração é a diluição. Então, se adiciona algum óleo essencial, num óleo essencial, um óleo base, tá? Ou um óleo culinário, como azeite de oliva, um óleo de coco, uma canola. Então, essa diluição, ela vai diminuir o potencial do óleo essencial e também a eficácia. E uma outra forma que eles têm de adulterar também é de fazer, né, a adição de compostos químicos sintéticos. Um exemplo disso, né, a lavanda, né? Por exemplo, a lavanda ela pode ser produzida absolutamente sem a utilização de uma única planta de lavanda, através da utilização do linalol e do acetato de linalina, a partir de produtos derivados de petróleo. Olha que arriscado, né? Esse aqui é um exemplo que eu queria dar para vocês, tá? Uma vez a minha irmã estava num grupo de WhatsApp e compartilharam, várias blogueiras compartilharam esse óleo essencial dessa marca, né? E com esse valor. Aí ela veio me perguntar, Yasmin, quanto que custa o óleo essencial de melaleuca, né? Da doTERRA? E eu falei. E é uma diferença, né, bem considerada. Eu achei isso bem estranho. E eu fui, né,
averiguar. Então, eu entrei no site da empresa e eu me deparei com essa quantidade de ingredientes. Então, para você ter uma noção, um óleo essencial, para ele ser 100% puro, ele tem que conter no rótulo somente a espécie, tá? Que ele tem. Então, por exemplo, eu estou aqui com óleo essencial de lavanda, no rótulo tem que estar lá escrito óleo essencial de lavanda angustifolia ou angustifolia, né? Então, não pode conter nada apenas disso, tá? Quando se trata de óleo essencial puro. No rótulo é para ter somente isso, é para ter o número de lote, é para ter o endereço da empresa, é para ter todas essas informações, tá? Mas, principalmente, é para contar, constar nos ingredientes somente o óleo essencial. Para quem não sabe, quando você vai ler um rótulo, o que está em primeiro lugar é o que está em maior quantidade nesse produto. Então, essa marca aqui, esse que diz que é um óleo essencial de melaleuca, né? Olha o que tem em primeiro lugar: água. Em segundo, álcool. Em terceiro, esse nomezinho PEG 40 é um emulsificante. Logo depois tem hidrogenato castor oil, que é um óleo vegetal. Logo depois tem polissorbato, né, 20, que é um tensoativo que torna esse produto solúvel, ou seja, vai se tornar ele permeável. Logo depois é que vem melaleuca, ou seja, em quarto lugar é que vem o óleo essencial de melaleuca. Logo depois tem limoneno, tem mais álcool, né? Ele tem mais outro óleo, ele vai ter citral, ele tem um outro óleo essencial que não é a melaleuca pura, tá? Melaleuca alternifolia. E logo depois ele tem um tal de denatônio benzoato, que é um sintético utilizado para dar um sabor amargo, para que a pessoa não faça a ingestão, porque ele não é um óleo puro, né? E logo depois tocoferol, que é um antioxidante, tá? Mais interessante, tem que colocar um antioxidante para poder conservar este óleo essencial. Então, isso aqui nunca foi óleo essencial. Ele é qualquer coisa, ele é cosmético, mas ele não é óleo essencial. Então, se você escutar ou se você olhar algum aromaterapeuta indicando este óleo essencial, nem dê ouvidos, porque essa pessoa não tem crédito para isso, tá? Mas isso acontece muito, 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 muito. Eu já tive a curiosidade de entrar em site de outras marcas, né, nacionais, e lá ela não te dá informação nenhuma. Raras são as que disponibilizam cromatografia gasosa do seu óleo essencial, tá? A qualidade, ela importa, tá? O que é que contém dentro do seu frasco? O que contém dentro do seu vidrinho de óleo essencial? A maioria das empresas diz que é 100% puro. Exemplo aí que eu dei. E não é. Então, o fato da maioria das empresas não trabalharem com matéria-prima pura, com a qualidade do seu óleo essencial, é mais fácil dizer que não é seguro o uso interno. E isso é uma inverdade, tá? E aí eu quero falar da doTERRA, para vocês entenderem por que a doTERRA ela tem os óleos essenciais mais puros do mundo e por que a doTERRA você consegue fazer o uso interno dos óleos essenciais, tá? Eu sempre falo nas minhas apresentações que a doTERRA, ela elevou o patamar da aromaterapia. Eu não sei você, mas eu, antes de doTERRA, eu nunca tinha usado um óleo essencial e eu nunca tinha tido a curiosidade por um óleo essencial. E nós hoje, a gente vê, né, a quantidade de pessoas que estão usando, buscando os óleos essenciais da doTERRA. E isso se deve pela pureza, pela qualidade e pela seriedade da empresa. Quando você tem óleos essenciais como os da doTERRA, e você faz o uso correto, como a gente vai aprender agora, não há risco do uso interno dos óleos essenciais. Então, quando eu falo de pureza, só para vocês terem uma noção, a doTERRA ela realiza 176 análises ao longo da vida de um único óleo essencial. Isso é muita coisa. Enquanto muitas empresas, elas apenas fazem cromatografia gasosa, espectrometria de massa, a doTERRA, ela quis, né, dar o padrão dela. Eu sempre gosto dessa frase, onde diz que eu, né, ou você e sua família, nós merecemos apenas os óleos mais puros, mais eficazes e de maior poder de ação que existe. E a doTERRA, ela tem muito orgulho de fornecer isso para a gente.
Uma das coisas mais lindas que eu presenciei foi o trabalho de co-impacto, que eu também vou falar aqui, porque não tem como falar de uso interno dos óleos essenciais sem falar do padrão CPTG e do fornecimento co-impacto da Terra. É por conta desses dois que a gente consegue ingerir, né, fazer o uso interno dos melhores óleos essenciais que existem, tá? Então, o que é o protocolo CPTG, tá? O CPTG, ele é um certificado de grau de pureza terapêutico da doTERRA. O que a doTERRA quis? Ela não queria apenas o que estava no mercado. Ela queria algo melhor, excepcional, que estava acima do mercado. Então, a doTERRA ela buscou, né, ter uma equipe de cientistas, químicos, bioquímicos, médicos, agrônomos, né, especialistas, para que pudessem, além de buscar a melhor matéria-prima, ter o melhor produto. E ela tem parceria, né, com alguns laboratórios, o principal é a APRC, a Associação de Plantas Aromáticas. Na última, né, agora recentemente na convenção, né, online, nós tivemos uma aula, né, com um dos responsáveis pela APRC, e a gente consegue ver, né, a seriedade da APRC. Ela não tem parceria apenas com a doTERRA, ela faz um trabalho muito bonito de busca de pureza, então ela faz os testes para identificar se é um produto adulterado, se não é, e além disso ela faz muitos estudos, então ela também tem uma educação continuada, é uma empresa muito séria. Porém, ela tem uma parceria muito maior com a doTERRA por conta da idoneidade e da busca pela pureza que a doTERRA tem. Então, a doTERRA, ela desenvolveu, né, junto com essas instituições, um padrão de qualidade doTERRA, que qualquer empresa ela pode até tentar, mas não vai conseguir. Inclusive, na convenção do ano passado, em 2019, nós estávamos lá e eu lembro que teve uma palestra que foi da Universidade Roseman, onde eles mostraram lá que eles estavam muito curiosos em relação aos produtos da doTERRA, os óleos essenciais, e eles pegaram uma matéria da doTERRA, alguns produtos, testaram e tentaram replicar em laboratório. E, para surpresa deles e alegria da doTERRA, na convenção, eles informaram que o produto da doTERRA, ele é tão puro que não tinha como ser sintetizado, ou seja, não havia possibilidade de ser produzido em laboratório. Isso é algo que já mostra a qualidade da doTERRA. Eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Quais são os critérios de qualidade de um óleo essencial que fazem com que eles sejam 100% puros. Então, o protocolo da doTERRA, né, de CPTG, ela adota esses padrões, tá? Então, faz teste organoléptico, né? Só para vocês terem uma noção, não vou falar de todos, mas o teste organoléptico são pessoas especialistas em óleos essenciais que cheiram, tocam, fazem a prova do óleo essencial e já é uma forma de teste. Tem um teste microbiano, cromatografia gasosa, espectrometria de massa, aí vai ter esse outro nome aí bem grandão, teste de quimioterapia, análise isotópica, teste de metais pesados. Então, isso aqui é uma das partes do protocolo CPTG, tá? E aí, em parceria com a PRC, tá? Ela faz esse trabalho de pureza. O trabalho da doTERRA de ter o óleo essencial mais puro, ele não começa no momento do teste. Ele começa no momento da escolha do pequeno produtor. E aí também já é um trabalho do co-impacto. Tudo da doTERRA, ela é interligada, tá? A doTERRA, né, ela foi considerada a empresa que mais testa e que mais tem os óleos puros, que tem os óleos essenciais mais puros do mundo, né? Nós sabemos que no fundo dos vidrinhos dos óleos essenciais você tem um número do lote e você pode entrar aí no site Source2You. Os lotes a partir de 2016 já estão disponibilizados e você tem acesso à cromatografia gasosa de maneira extremamente transparente, né, pública, para qualquer pessoa que usa óleo essencial da doTERRA. Então, como é que a gente compara os óleos essenciais com outros? Os óleos da doTERRA não têm enchimentos, não tem acréscimo de óleos sintéticos, livre de contaminantes. O material vegetal ele é selecionado no momento correto. Aqui eu quero falar até mesmo sobre isso, né? Já fazendo abre aspas. Existe um critério de qualidade de um óleo essencial puro.
O que faz um óleo essencial ser 100% puro, além de não ser um óleo essencial adulterado, é a maneira como ele é produzido, tá? Então, respeitar o habitat natural da planta, ela faz muita diferença no momento da produção. Por quê? Existe a relação solo, clima e altitude. Então, por exemplo, se você plantar lavanda no Brasil, por conta do solo, do clima e da altitude, não vai ser uma lavanda com maior quantidade de linaloide e acetato de linalina. Não vai ser uma lavanda com propriedades sedativas e tranquilizantes. Vai ter o contrário, ela é estimulante. Então, isso tudo vai interferir na produção da própria planta dos seus princípios ativos deste óleo essencial. Então, isso faz muita diferença. Muitas empresas, né, elas acabam fazendo, né, tendo a sua própria fazenda. Isso limita muito a qualidade do óleo essencial. A doTERRA, não, ela busca ao redor do mundo a melhor matéria-prima para ter o melhor óleo essencial. Uma outra coisa, né, que tem que ser levada em consideração é o trabalho também de co-impacto e de educação que a doTERRA fornece para esses pequenos produtores, que é de ensinar a trabalhar a matéria-prima de maneira extremamente sustentável, tá? Isso é lindo de ver. E tem um detalhe, existe o momento certo de colher, tá? Isso é importantíssimo. Existe a maneira que é colhido, o ideal é que seja colhido à mão, que é para não ter nenhum tipo de agressão à matéria-prima e se perder o princípio ativo do óleo essencial. No nome da destilaria, tem uma temperatura ideal para cada óleo essencial. Se você eleva um pouquinho a mais, você perde princípios ativos. Se você não botar na temperatura correta, você também não tem os princípios ativos ideais. Os óleos da doTERRA, eles são testados quanto a eficácia, pureza e potência. E além do teste de cromatografia gasosa e espectrometria de massa, também é feito muitos mais testes, tá? Isso aqui é uma frase de Dr. Hill, onde ele diz que os óleos essenciais certificados CPTG significam algo muito diferente. Significa que nós protegemos o composto químico da planta exatamente como ele foi produzido a partir da terra. Não precisamos melhorar aqui. Se tivermos o cuidado, o conhecimento científico, compromisso, integridade, podemos preservar isso. Eu adoro essa frase porque mostra todo o cuidado que a doTERRA tem em ter a melhor matéria-prima, o melhor óleo essencial, desde o momento do cultivo até o momento do envasamento. A APRC, ela fez, né, um teste, ela testou mais de 50 empresas, inclusive de vendas diretas, e 95% estavam vendendo óleos essenciais adulterados. Já falamos sobre isso. E aí, né, para finalizar o processo CPTG da doTERRA, a doTERRA, a doTERRA Science, ela faz 43 testes nos seus óleos essenciais, em cada lote. E a APRC faz 11 testes. E esse teste, como é que é feito? No momento que a doTERRA, o produtor, ele pega, envia a matéria-prima para a destilaria, lá na destilaria já é feito os testes. Deu ok, o material vai ser enviado para os Estados Unidos, onde vai passar pelo processo da doTERRA. Passa pelos 43 testes químicos, deu ok, aí vai para a APRC. Passou pelos 11 testes químicos, deu ok, aí esse material vai ser envasado. Então, esse é um processo extremamente minucioso para poder ter o óleo essencial mais puro que nós temos, que é o da doTERRA. Aqui, alguns lugares onde a doTERRA tem, né, o trabalho de ter os pequenos produtores e de fornecimento de co-impacto, tá? Então, em vários lugares do mundo, nós temos produção da doTERRA. E aí, essa foto aqui, eu tirei lá na Guatemala. A gente teve o prazer de ver o co-impacto, fornecimento de co-impacto do cardamomo na Guatemala. E ali é um dos donos da doTERRA, o Corey, explicando para a gente. Então, naturalmente, como é que é o processo do mercado de óleos essenciais? O agricultor, o produtor, ele fornece a matéria-prima para a destilaria manda essa matéria-prima para perfumistas, são os atravessadores. E esses perfumistas, nesse momento, eles já começam a fazer as adulterações. Envia lá para os Estados Unidos ou para a Europa, que também vai os perfumistas, né, fazer essas modificações, principalmente por conta do cheiro. Aí é enviado para as companhias e chega no consumidor.
como é o processo de fornecimento da doTERRA. O agricultor, ele manda a matéria-prima direto para a destilaria e da destilaria já vai para a doTERRA. Da doTERRA vai fazer todos os testes necessários e aí chega no consumidor. Dessa forma, ela encurta, não tem atravessadores, ela lida diretamente com os pequenos produtores e não tem como adulterar. Um dos trabalhos da doTERRA, nós conhecemos algumas pessoas que fazem isso, eles ficam buscando e pesquisando os produtores que tem ao redor do mundo. E aí eles vão na comunidade, eles conversam, eles ficam observando e eles só fecham parceria com os produtores que se enquadram no padrão de qualidade e pureza, que é trabalhar com produção 100% orgânica, com sustentabilidade, livre de agrotóxico. Essa aqui também é uma frase de um dos fundadores da doTERRA, David Sterling, onde ele diz que quando o poder de muitos se unem para formar o poder de um, começa um movimento que pode mudar o mundo. Esta frase faz todo sentido para o que nós estamos fazendo agora, que é a nossa educação continuada. E essa frase aqui, ele fala para poder falar do fornecimento de co-impacto da doTERRA. Então, eu falei do padrão CPTG, e eu quero falar do fornecimento de co-impacto. O fornecimento de co-impacto, ele não é apenas para ter a melhor matéria-prima, ele é para gerar empregos, ele proporciona pagamentos justos e pontuais, melhora a capacidade técnica desse produtor, apoia e tem parcerias a longo prazo, condições de trabalho justos, promove, ajuda a ter corporativas, assegura uma gestão ambiental e também desenvolve a comunidade. Lá na Guatemala, a gente pôde presenciar isso ao vivo. O trabalho humanitário que a doTERRA tem, não só de ajudar esse pequeno produtor a mandar para a doTERRA a melhor matéria-prima com uma qualidade assim sem igual, mas também melhorar a qualidade de vida deste pequeno produtor. Muitos só querem trabalhar com a doTERRA, né? Então essa exclusividade, porque é uma forma, né, de reciprocidade. Então o fornecimento de co-impacto, ele trabalha esses 3 pilares: fonte, compromisso ambiental e impacto social. Então, o processo da fonte é o processo de buscar os pequenos produtores, de conhecer as pessoas, identificar esse dá certo, esse não está seguindo corretamente, esse não está legal, e fechar parceria. O compromisso de sustentabilidade ambiental é a maneira que a doTERRA tem de preservar o meio ambiente e de poder ter um fornecimento a longo prazo para muitas gerações, tá? Né? É ao contrário do que se fala em internet. Agora está tendo esse boom da aromaterapia, vai acabar a matéria-prima. Não vai. Porque se tratando de doTERRA, ela faz um trabalho de sustentabilidade a longo prazo e também de impacto social. Ela quer dar uma melhor qualidade de vida a esses pequenos produtores. Então, isso é um trabalho muito lindo. Então, quando eu vejo essa empresa, eu vejo o trabalho de co-impacto, eu vejo o trabalho de CPTG, não tem como ter medo de usar internamente os óleos essenciais, tá? Aqui é algum dos lugares de trabalho de co-impacto da doTERRA. Então, nós temos aqui no Brasil, na Bulgária, temos do trabalho do Frank Sense, do Vetiver e por aí vai. Todo esse material que vocês conseguem ter acesso a eles no site da doTERRA. Vamos falar de gestão de óleos essenciais. Então, eu expliquei para vocês o que é um óleo essencial puro, né? Então, da doTERRA são puros. E é importante que a gente entenda que existem 2 ramos da aromaterapia. Existe um primeiro ramo da aromaterapia, que é chamado Soft Aromatherapy, né? Onde se faz o uso dos óleos essenciais, para uma aromaterapia inglesa, por exemplo, faz uso de óleos essenciais sempre em concentrações mais baixas e com finalidade aromática e tópica, tá? Eles nunca vão indicar ingestão de óleos essenciais. Muitos desses profissionais que vêm dessa escola, que vêm desse ramo, nunca nem mesmo estudaram essa forma de uso, por medo, por receio, por ignorância. Uma das coisas que aconteceu também é que muitos dos livros, maiores e grandes livros de aromaterapia que falavam da ingestão dos óleos essenciais, eles eram da França, tá? Então, a tradução ficou mais para a França, então não traduziram para o inglês, então eles acabaram adotando somente esta informação. O segundo ramo, né, que é a aromaterapia francesa, ela surgiu através de médicos e de bioquímicos. É conhecido como hard aromatherapy, tá? Onde a gente tem um estudo muito mais profundo dos óleos essenciais. Então, dessa forma, ele considera a ingestão dos óleos essenciais como um recurso terapêutico a mais para tratar enfermidades do corpo e da mente. Então, existem essas 2 escolas de aromaterapia.
Ah, eu não quero fazer uso interno de óleo essencial, não tem problema. Porém, você não pode falar que é proibido ou que não é correto ou que não dá certo fazer uso interno do óleo essencial. Para você ter uma noção, né, dessa polêmica em relação ao uso interno de óleos essenciais, o óleo essencial de melaleuca, ele é considerado um dos óleos essenciais mais perigosos, tá? Por ter uma toxicidade alta comparada a outros óleos essenciais. Então, o óleo essencial de melaleuca, ele tem uma toxicidade mais alta do que da lavanda, do que do limão, do que do olíbano, e por aí tá ok. Porém, é 24 vezes menor do que o risco e toxicidade de uma aspirina, tá? Ou seja, se você ingerir paracetamol ou uma aspirina, você corre muito mais risco do que fazer o uso interno de uma melaleuca, tá? Então, deixa eu falar aqui para vocês sobre, pular aqui, pela via oral, tá? Isso aqui eu peguei de livros da literatura, algumas publicações científicas. Então, há uma longa história de uso de óleos essenciais usados oralmente por pacientes, por médicos e enfermeiro antes do advento da farmacêutica moderna. Antes de se descobrir a penicilina, tá? Na história da medicina e da farmácia, vamos dizer assim, e da aromaterapia, antes de descobrirem a penicilina, o que era utilizado para combater infecções como uso antibiótico eram os óleos essenciais. Porém, chegou, né, a indústria farmacêutica e deixou a aromaterapia em desuso, vamos dizer assim, o uso interno. Porém, continuou sendo propagado lá na Europa, tá? A via oral é excelente para tratar problemas ou infecções gastrointestinais, aqui um artigo, Maia et al. 2000, tá? Outro, estudos indicam que pode ser útil para insônia e ansiedade, Casper et al. 2010. Continuando, falando um pouco mais de estudos, tá? Uma das discussões, uma das premissas de todas as discussões é que falam que os óleos essenciais eles podem ser prejudiciais quando tomados internamente, e isso não é verdade. Muitos estudos já mostraram o contrário, por exemplo, que os óleos essenciais eles podem ter um efeito positivo quando há um problema nas mucosas do estômago, por exemplo. O limoneno, que nós encontramos nos cítricos, nos óleos essenciais cítricos, eles protegem a mucosa do estômago, né? Então, ele tem um efeito protetor. Além disso, ele também é hepatoprotetor. Então, se porventura você quer fazer ingestão de algum óleo essencial, e você pode, né, fazer sinergia com óleo essencial de limão para que ele proteja tanto a mucosa intestinal, do fígado, o intestino e o estômago. Aqui alguns artigos científicos, cápsulas de óleo de hortelã-pimenta com revestimento entérico para tratar síndrome do intestino irritável em crianças. Esse estudo é um estudo randomizado duplo cego, tá? Que é um dos, né, mais corretos e confiáveis. Fez um estudo com 42 crianças que tinham síndrome do intestino irritável. Elas receberam cápsulas de óleo essencial de hortelã, né? E após 2 semanas, 75% tinham reduzido a dor severa. Então, isso é um estudo clínico feito com o uso interno dos óleos essenciais. Outro, óleo essencial de gengibre melhora a lesão hepática. Outro, atividade antiemética do óleo essencial de menta espicata e menta piperita em náuseas e vômitos induzidos por quimioterapia. Então, isso aqui é apenas alguns dos estudos que nós temos sobre os óleos essenciais via oral. Falando de literatura, compartilhar aqui com vocês algumas das melhores literaturas e que fazem a indicação do uso interno dos óleos essenciais. Então, nós temos o livro chamado Aromaterapia Clínica, que é um livro com toda a coletânea de estudos científicos com os óleos essenciais, de maneira clínica em hospitais na Europa, tá? Então, ele faz a indicação do uso interno. Grande Manual da Aromaterapia também fala do uso interno dos óleos essenciais. Cuidando dos filhos com óleos essenciais, Daniele Feste, e também aromaterapia para grávidas, também faz a indicação de uso interno dos óleos essenciais para crianças e para grávidas. A aromaterapia médica, tá? Então, alguns dos melhores livros que falam sobre o uso interno dos óleos essenciais.
Então, vamos falar, né, propriamente da via oral. A via oral, ela é perfeitamente segura e não tóxica, desde que quem indique ou quem esteja utilizando seja treinado e que as dosagens sejam medidas cuidadosamente. Então, existe sim um uso correto dos óleos essenciais, existe sim segurança. Ariadne, existe toxicidade dos óleos essenciais? Sim, como qualquer coisa. Existe toxicidade de medicamento, de cosméticos, de tudo, alimentos, tá? E existe interação medicamentosa também. Porém, isso só vai acontecer se você não estudar e se você não seguir corretamente o uso dos óleos essenciais. Então, quando a gente faz educação continuada, é justamente para ensinar, educar, empoderar e treinar vocês da maneira mais correta possível, tá? Então, isso aqui eu peguei do livro de Tisserand, onde ele diz que dos cerca de 200 óleos essenciais que já foram testados para toxicidade oral, não há nenhum que seja considerado extremamente tóxico ou muito tóxico. A maioria, eles cairiam na categoria de levemente ou de não tóxico. Vocês entendem, né? Que isso só vai acontecer se você não tiver essas informações ou se você usar uma quantidade absurdamente de óleo essencial. Então, o uso interno do óleo essencial é um processo de ingerir ou de internalizar um óleo essencial. Eu estou falando de via oral, porque tem a via interna. A via interna, até mesmo um bocejo que você faz, você está colocando internamente óleo essencial para dentro, porque a mucosa bucal ela tem um processo de absorção. Para quem não sabe, o Listerine, aquele enxaguante bucal, ele é feito com óleos essenciais, tá? Ele é feito com óleo essencial de tomilho, ele é feito com óleo essencial de eucalipto, tá? Então, existe a mucosa bucal, que já faz a parte via interna. As mucosas, ela é uma extensão da tua pele, tá? Então, da mesma forma que existe a absorção dérmica, tópica, vai existir a absorção interna, né? E é considerada uma via interna quando você faz um bocejo, quando você faz um gargarejo, quando você faz uma inserção vaginal, por exemplo, ou a via retal. A via oral que eu estou falando aqui é o processo de ingerir os óleos essenciais, seja por cápsula, seja na água, seja no mel ou sublingual, tá? Então, somente óleos essenciais 100% puros, naturais e completos podem fazer o uso interno. Então, do terra, tá ok. Segundo a literatura, a gente pode fazer o uso interno de uma gota de óleo essencial a cada 20 quilos de peso, 3 vezes ao dia. Aliás, eu não quero fazer 3 vezes ao dia. Você pode fazer uma vez ao dia, você pode fazer 2 vezes ao dia. Então, se você pesa 60 quilos, você vai ingerir 3 gotas de manhã, 3 gotas de tarde, 3 gotas à noite, por exemplo, tá? Vamos falar um pouquinho sobre toxicidade, tá? Um assunto que muitas pessoas ficam assim. Então, qualquer substância, mesmo sendo natural, né, podem se tornar tóxicas se você utilizar numa dose extremamente inadequada. Embora os óleos essenciais eles tenham sim um potencial de toxicidade quando usadas em dosagens incorretas, a dose tóxica de um óleo essencial sempre está muito acima do que é recomendado, tá? Então, né, um indivíduo tem que exceder muito essas recomendações de dosagem para que possa ser enquadrado como toxicidade, né, severa. Então, aqui eu vou falar um pouquinho sobre isso para vocês. Existe uma nomenclatura chamada DL50, que é dose letal oral. Isso é feito em laboratório com qualquer substância, não é só com óleo essencial, com os alopáticos, com qualquer coisa. Plantas, alimento, é feito esse DL, né? Dose letal oral. Que é feito em laboratório, né? Onde é feita a testagem. Então, vai se dando a quantidade ali de óleo essencial. Quando ocorreu a morte de 50% da população, daqueles que geralmente é feito com camundongos em laboratório, pronto, achou a dose letal do óleo essencial. Então, para vocês terem uma noção, a DL50 do eucalipto globulus é de 2,48 gramas por quilo, por peso. Então, vamos supor uma pessoa, botei uma mulher aqui, que pesa 75 quilos. 2,48 vezes 75 é igual a 186 gramas. Nessa parte de química dos óleos essenciais, 1 grama é igual a 1 ml, tá? Então, dá aproximadamente 200 ml. Ou seja, para ocorrer
uma toxicidade severa do óleo essencial de eucalipto glóbulos, é necessário que uma pessoa ela faça uso interno de 200 ml de óleo essencial. Ninguém vai fazer isso, né? Pelo amor de Deus, não tem nem lógica. Lavanda, né? A DL50 da lavanda é 5 gramas por quilo. Então, por exemplo, seria necessário 25 vidros de 15 ml de lavanda, você tomar de guti-guti, para ser considerado tóxico. DL50 do hortelã-pimenta, 4,40. Então, seriam necessários 22 vidros de 15 ml de hortelã-pimenta para ter essa toxicidade. Melaleuca, para ter uma, né, toxicidade, um envenenamento, 115 ml de óleo essencial de melaleuca. Então, só isso já mostra que existe toxicidade? Existe. Porém, com o que a gente ensina, com o uso terapêutico dos óleos essenciais, jamais a pessoa vai chegar nisso. Então, quando você olha ou escuta qualquer coisa, fulano isso, fulano aquilo, leia, vai buscar a fonte. Então, como a gente sempre diz na aromaterapia, o menos é mais. Pequenas gotas, grandes resultados. Existe o que se chama de farmacocinética, que é o processo de entrada de uma substância no teu corpo. E assim acontece com os óleos essenciais. Então, seja você fazer o uso aromático, tópico ou interno, o óleo essencial ele vai sim ser absorvido pela tua pele, vai ser distribuído pelo teu corpo. Alguns vão ser metabolizados pelo teu fígado, né? Se faz o uso interno, por exemplo, e vai ser excretado, tá? Então, tem óleos essenciais que o processo desse é bem mais rápido, como os óleos cítricos. No mesmo dia, você já está excretando. Óleos como o olíbano, ele já demora alguns dias, tá? E nesse processo, pode sim, né, alguns óleos essenciais, existe a interação medicamentosa com, né, provavelmente disso, com alguns medicamentos. Por isso que a gente sempre tem que saber quais óleos essenciais as pessoas podem utilizar e a quantidade correta. Quando eu penso nisso, eu penso em Dr. Hill. Dr. Hill, ele desenvolveu essa tabela para que você respeite e você use essa tabela. Se você faz dessa forma, você não vai ter nenhum tipo de toxicidade e nem de interação medicamentosa, tá? Então, um adulto, por exemplo, o ideal é que faça uso interno de 2 a 4 gotas, ou de 12 a, no máximo, 24 gotas. Por quê? Existe o que cada um chama, que a gente chama de capacidade metabólica. Cada pessoa tem a sua capacidade metabólica. A minha capacidade é uma, a sua pode ser outra. Então, se você tem a sua capacidade metabólica até aqui, e você continua ingerindo grande quantidade de óleo essencial, você não vai estar mais tendo o benefício terapêutico do óleo essencial. Então, essa tabela serve para a gente como, né, um norte. Então, eu posso, dentro de um dia, ingerir de 12 a 24 gotas. Eu sempre falo que as 24 gotas você vai utilizar se você estiver com alguma situação de saúde, uma infecção, por exemplo. Você pode aumentar essa quantidade até 24 gotas. Oral é sublingual, tá? E dermal é aplicar na pele. Então, existem algumas formas corretas de você usar internamente os óleos essenciais. Técnica da colher, por exemplo, você vai ingerir os óleos essenciais pingando 1 a 3 gotinhas numa colher com água, com mel ou com óleo vegetal. Por exemplo, eu quando vou dar copaíba para a Ravi e Isabela, eu pego uma colherzinha com água, coloco uma gotinha de copaíba e dou para eles, tá? O ideal é que você faça a ingestão sempre depois das refeições e ter cuidado com óleos essenciais dermocáusticos. Eu vou já falar sobre eles, tá? Você pode adicionar 1 a 4 gotas num suco, na água, num chá, tá? Você pode utilizar os óleos essenciais na culinária, né? Inclusive, já tem livros publicados e traduzidos de óleos essenciais na culinária, seja para aromatizar um azeite, com os cítricos, com especiarias, com ervas, seja para temperar uma salada, seja para fazer uma cobertura de um bolo, enfim, você pode, né, fazer isso. E o que para mim é muito mais eficiente, muito mais seguro, é usar as cápsulas vegetais. Então, nessa forma, você vai conseguir utilizar até mesmo os óleos essenciais ricos em fenóis, do grupo dos fenóis, que são os dermocáusticos, como orégano, cravo, canela. Em hipótese alguma, você vai ingerir esses óleos essenciais na água ou diretamente na boca, tá? Coloca numa cápsula vazia. Você pode completar essa cápsula com algum óleo vegetal,
como óleo de coco, por exemplo, e fazer o uso interno desse óleo essencial. Óleos essenciais que não devem ser nunca ingeridos diretamente na boca, ou na língua, né, sublingual, ou em água. Orégano, cássia, canela, né, o cinnamon bark, tomilho, cúrcuma, cravo, tá? São óleos quentes, são óleos que vão irritar a mucosa. Então, esses óleos, obrigatoriamente, você vai fazer o uso interno através das cápsulas vegetais, tá? E sempre em pequenas quantidades e por um curto espaço de tempo. O uso dos óleos essenciais é muito abrangente. Você não obrigatoriamente você vai ter o benefício terapêutico do uso interno. Você também vai ter o benefício terapêutico aromaticamente e topicamente. Então, a gente não precisa, né, usar apenas uma via de ação. O uso seguro dos óleos essenciais, esses aqui eu peguei também da literatura, tá? A via oral, ela é muito segura, usando, segundo a literatura, a partir dos 2 anos, por conta do mel, é muito mais indicado utilizar os óleos essenciais em crianças no mel. Se a criança já for maiorzinha, já consegue fazer ingestão de cápsulas, melhor ainda. A criança, ela não é a metade de um adulto, tá? Então, você não vai fazer isso, você vai respeitar 1, 2 gotas, né? 3 vezes ao dia, por exemplo. Outra coisa, óleo essencial não é para criança ter acesso, tá? Porque criança é curiosa, ela vai lá pegar um óleo essencial que não pode, então sempre deixar no local seguro. Gestante, então, segundo a literatura, né, sobre óleos essenciais na gestação, ele solicita apenas que você evite, né, a via oral nos 3 primeiros meses, tá? E os óleos ricos em fenóis somente se necessário, se tiver alguma infecção em pequenas doses, tá? Então, muitos óleos essenciais, eles são seguros, sim, para fazer uso interno após os 3 primeiros meses de gestação. Por que eu devo usar os óleos essenciais internamente? Primeiro, para apoiar o meu sistema imunológico. Então, aqui está a relação de muitos óleos essenciais que podem ser utilizados internamente, tá? E que apoiam o nosso sistema imunológico. Canela, cravo, copaíba, olíbano, helicrisum, limão, manjerona, melissa, mirra, orégano e por aí vai. Para apoiar a saúde respiratória, uma das vias melhores para tratar afecções respiratórias é a via interna e a via retal, tá? Para obter antioxidantes, para proteger nosso corpo dos radicais livres. Óleos essenciais são maravilhosos como antioxidantes, pimenta preta, copaíba, limão, petitgrain, laranja e ylang-ylang. Para ajudar no processo digestivo, para ajudar a aliviar indigestão ou dores do estômago, para suportar o sistema cardiovascular, tá? Para fornecer uma limpeza ao nosso corpo e para acalmar e apoiar o sistema nervoso. Muitos óleos essenciais com antidepressivos e ansiolíticos, mesmo internamente, eles vão ajudar no teu sistema nervoso, porque ele vai cair na corrente sanguínea e ele chega, tá? E vai ter esse benefício também. Aqui, quem quiser já tirar uma fotinho, printar. A relação dos óleos essenciais, que são considerados seguros para uso interno, eu peguei do site da Doterra, Estados Unidos, tá? Então, tá aí os óleos essenciais que você pode fazer o uso interno. E os óleos que você não deve ingerir. Esses óleos essenciais, eles têm ADL muito baixa. Então, esses óleos essenciais, eles são somente para uso tópico e uso aromático. Então, arbovitais, cedro, cipreste, Douglas fir, eucaliptus radiata, o nardo e o intergreen, você jamais vai fazer o uso interno dos óleos, desses óleos que eu relacionei, tá? E é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que eu tenha sido o mais clara possível. Eu espero que, se você entendeu, existe sim essa via interna, o uso interno dos óleos essenciais, que é extremamente seguro se você seguir as orientações de Dr. Hill, né, e o que a literatura sugere. E aí, né, queria falar para vocês que toda terça-feira nós teremos a nossa educação continuada, que será sempre às 8 horas da noite, aqui nesse mesmo canal, nesse mesmo link que vocês entraram, será sobre óleos essenciais, e na sequência, às 9 horas, será sobre negócio do Terra, tá? Então, promova, esteja com a gente, sempre será com um Diamond diferente. A partir da próxima semana, serão novos palestrantes. Então, nós temos
aqui o calendário com alguns dos nossos grandes líderes, Daimos, que tem muita experiência, muito conhecimento, muita vivência, e estão aqui com muito altruísmo para compartilhar com todos vocês.